Imagine a cena, uma tarde tranquila, chá fumegante na mesa, risos e conversas que deveriam ser leves. Mas foi nesse momento de aparente harmonia que uma jovem esposa descobriu, sem querer, o verdadeiro rosto daqueles que deveriam ser sua nova família. Palavras ditas em voz baixa, entre suspiros de desdém, revelaram uma verdade dolorosa. Para a sogra, ela não passava de um mero objeto de status, um troféu financeiro aos olhos da sociedade. E foi nesse instante que a mulher que todos julgavam dócil e submissa provou que, quando necessário, poderia ser tão implacável quanto astuta. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e é com grande satisfação que compartilho com vocês mais uma história real que vai mexer com suas emoções e fazer você repensar os limites do respeito e da dignidade. Preparados? Então acomodem-se, porque essa narrativa é daquelas que marcam. Zenaide Timofeeva, aos 34 anos, era o retrato do sucesso profissional, 12 anos escalando posições em uma gigante da construção civil, saindo de uma simples escriturária para se tornar diretora financeira, com um salário que beirava os R$ 300.000 por mês. Dinheiro não era problema, o desafio era encontrar alguém que a visse além dos números na conta bancária. Os homens ou fugiam intimidados por sua independência, ou se aproximavam com segundas intenções, atraídos pelo brilho do que ela poderia oferecer. Até que, em uma academia, cruzou com Máximo Kuteynikov. Ele tinha 29 anos, era professor de natação, vivia com a mãe em um apartamento modesto na periferia e sonhava em abrir sua própria escola. Ganhar 40.000 por mês não o impedia de sorrir com sinceridade ou de falar dos seus planos com um brilho nos olhos que conquistou Zenaide instantaneamente. O melhor de tudo? Ele não fazia ideia de quem ela era profissional ou financeiramente. Para ele, ela era apenas uma mulher interessante que frequentava a mesma academia. Essa ingenuidade, ou talvez essa pureza de intenções, foi o que a fez se apaixonar. Elmira Kuteynikova, mãe de Máximo, era do tipo que se achava dona da verdade alheia. Aos 50 anos, com cabelos tingidos de um ruivo artificial e o hábito de meter o bedelho onde não era chamada, ela desconfiou de Zenaide desde o primeiro olhar. Roupa de grife, carro importado, postura firme, para Elmira, aquilo não era elegância, era afronta. Quem essa moça pensa que é, deve ter se perguntado, enquanto a inveja corroia por dentro. O casamento foi simples, como o Máximo queria. Zenaide poderia ter bancado uma festa de fazer inveja a qualquer celebridade, mas aceitou a modéstia do noivo sem pestanejar. Depois da lua de mel, o casal alugou um apartamento no centro da cidade, mas Elmira não demorou a invadir aquele espaço. Era sopa na porta, era roupa para lavar, era a preocupação de mãe que não deixava o filho respirar. Os primeiros atritos começaram quando o assunto era dinheiro. Como uma simples contadora, na visão distorcida da sogra, poderia ter condições de comprar móveis novos ou viajar quando bem entendesse? Você tem certeza que sua esposa ganha esse dinheiro honestamente, filho? Questionava Elmira, com um tom que misturava dúvida e acusação. Máximo defendia Zenaide, mas suas palavras soavam fracas, como se ele mesmo duvidasse do que dizia. Afinal, como contradizer a mulher que o criou? A gota d'água veio quando Elmira descobriu a real posição de Zenaide na empresa. Uma faxineira, colega de prédio, soltou sem querer que a nora não era qualquer funcionária, mas a diretora financeira, com um salário estratosférico. A notícia foi como um soco no estômago para a sogra. A partir daí, a guerra foi declarada. Zenaide passou a ser acusada de a menosprezar um filho, de a roubar sua masculinidade com seu sucesso. Mulher de verdade fica em casa, cria filhos, não fica competindo com o homem, vociferava Elmira, como se o amor pudesse ser medido em horas de trabalho doméstico. Comprou seu marido como se fosse um brinquedo, acha que dinheiro compra tudo, cuspia, sem se importar com a presença de quem quer que fosse. Zenaide tentou, de todas as formas, construir uma ponte. Pagou tratamentos médicos caros para a sogra, presenteou a família com itens de luxo, ofereceu ajuda financeira sem pedir nada em troca. Mas cada gesto era torcido, interpretado como uma demonstração de superioridade. O assunto filhos era o mais dolorido. Zenaide queria esperar, queria que a família estivesse estável antes de trazer uma criança ao mundo. Para Elmira, isso era egoísmo puro. Mas Tibê estéril, ou então não quer estragar o corpinho, cochichava para as amigas, como se a maternidade fosse uma obrigação e não uma escolha. Dinheiro é mais importante que ser mãe, essa é a verdade. Máximo vivia em um cabo de guerra emocional. Pedia à esposa que fosse mais paciente com a mãe,
mas não exigia de Elmira o mesmo respeito por Zenaide. O resultado: 2 mulheres insatisfeitas e um homem esgotado, dividido entre a lealdade à mãe e o amor pela esposa. O estopim veio no aniversário de Elmira. Zenaide se esmerou, restaurantes reservados, convites para parentes e amigos, brincos de ouro de 50 mil reais como presente. A sogra aceitou tudo com um sorriso falso, mas, assim que os últimos convidados saíram, soltou o veneno. Todo esse espetáculo para quê? Quer mostrar para todo mundo que tem dinheiro? Eu não preciso disso. Preciso de uma nora que saiba o lugar dela, que não faça meu filho de idiota, gritava, enquanto Máximo, paralisado, não sabia como reagir. Zenaide se refugiou na cozinha, mas as paredes finas do apartamento não abafaram as palavras que cortaram como lâminas. Meu filho se casou com uma carteira de dinheiro com pernas. Acha que, porque tem grana, pode comprar qualquer um. Mas amor verdadeiro? Isso ela não conhece. Para ela, o Máximo é só um enfeite bonito, usa enquanto diverte e joga fora quando cansar. Foi nesse momento que algo dentro de Zenaide se quebrou, ou melhor, se clarificou. Ela entendeu que não havia espaço para diálogo com alguém que só enxergava nela uma ameaça ou um cheque em branco. Quando a noite caiu, Zenaide agiu. Seu conhecimento em finanças e suas conexões no mundo bancário eram armas poderosas. Ela sabia as senhas das contas de Máximo, ele as compartilhara com confiança. Conhecia os dados da sogra, que tantas vezes pedirá ajuda para fazer pagamentos online. Até meia-noite, todos os cartões da família Kuteynikov estavam bloqueados. Um relato de fraude, um protocolo de segurança acionado, e pronto, nenhum centavo poderia ser movido sem investigação. Em seguida, cancelou todos os pagamentos recorrentes que bancava para eles: luz, água, internet, TV a cabo, seguros. Até o financiamento do carro de Máximo, que ela havia assumido 3 meses antes, ficou sem cobertura. Às 3 da manhã, uma mala estava pronta. Não levou quase nada, apenas o essencial cabia ali. O resto poderia ser substituído ou recuperado depois, com advogados. Na mesa da sala, uma mensagem curta e cirúrgica: Máximo, sua mãe estava certa. Você se casou com uma carteira de dinheiro com pernas. Só que carteiras não ficam onde não são valorizadas. Os papéis do divórcio chegarão pelo meu advogado. Z. Quando o sol nasceu, Máximo acordou sozinho. A princípio, achou que a esposa tinha saído cedo para o trabalho. Mas a nota na mesa o deixou gelado. A pânico veio só mais tarde, quando tentou pagar um café no caminho para a academia e a máquina recusou seu cartão. Elmira descobriu a situação ao tentar comprar mantimentos. A caixa, com um sorriso educado, informou que o pagamento não poderia ser aprovado. E foi então que a sogra entendeu, tarde demais, o custo de subestimar uma mulher que sabia exatamente como jogar e ganhar. Operação recusada. A segunda mensagem no terminal pisou ainda mais fundo no peito de Elmira. A terceira, vinculada à conta de Machim, estava bloqueada. O que está acontecendo? Ela repetia ao telefone, a voz trêmula, enquanto o filho tentava em vão entender a situação. O banco foi claro: por solicitação da titular principal, todas as transações haviam sido suspensas sob suspeita de fraude. Para desbloqueio, seria necessário o comparecimento pessoal de Zina. Machim tentou ligar. O número não existia mais. No trabalho, informaram que Zinaida Grigorievna havia tirado licença por tempo indeterminado. Ela não voltou para casa. Ele passou a noite inteira sentado à porta, como se a força da espera pudesse reverter o que já estava feito. Elmira, por sua vez, se movia pela casa como um animal acossado, sem cartões, não podia comprar comida, pagar contas, comprar remédios. Os 3.000 rublos em espécie que tinham em casa eram migalhas, a ilusão do conforto plástico os havia deixado desarmados. Encontre ela, exigia da mãe, os dedos cravados nos braços do filho. Faça ela voltar. Ela não tem o direito de nos abandonar assim. Mas Machim sabia, Zina não havia roubado nada. Não trapaceou, não mentiu. Simplesmente exerceram um direito que sempre foi dela, o de fechar a torneira que, por anos, irrigara uma família que a tratava como fonte inesgotável. Uma semana depois, um advogado interno impecável apareceu na porta com os papéis do divórcio.
Minha cliente está disposta a dividir os bens conforme a lei, explicou, ajustando os óculos com uma calma que fazia doer. Mas não reivindicará nada do que foi adquirido em conjunto. A casa, o carro, os móveis ficam com o senhor. No entanto, e aqui a voz ganhou um tom final, a senhora Zinaida Grigorievna encerra qualquer suporte financeiro à sua família a partir de hoje. Todos os empréstimos em seu nome serão transferidos para o senhor ou liquidados antecipadamente. Elmira tentou protestar. Ela não pode deixar meu filho sem um tostão. Isso é desumano. O advogado apenas inclinou a cabeça, como se explicasse algo óbvio a uma criança teimosa. Machin Evgenievich tem emprego e renda. Ninguém o está privando de meios de subsistência. Apenas cessou um auxílio voluntário que, até então, sustentava um padrão de vida além do que sua própria capacidade permitia. A realidade desabou sobre os Kuteynikov como um telhado em chamas. Primeiro, cortaram a internet e a TV a cabo. Depois, chegaram as contas de luz, água, gás, todas com o nome de Zina no campo apagador. Descobriram, tarde demais, que nos últimos 6 meses ela arcara sozinha com tudo. O carro de Machin foi rebocado, 1 mês de atraso no financiamento bastou. Elmira pediu emprestado aos vizinhos para comprar pão e remédios para a pressão. Seu salário mal dava para suas próprias despesas, ajudar o filho era um luxo que não podia mais bancar. Machin deu aulas particulares de natação, mas o dinheiro mal cobria o aluguel de um quarto minúsculo e as contas básicas. Isso tudo é culpa sua, explodiu pela primeira vez, a voz rouca de raiva e exaustão. A mãe recuou como se levasse um tapa. Eu só queria o seu bem, gaguejou Elmira. Via que ela não te amava de verdade. Pois agora eu sei exatamente quem não me ama, retrucou o filho, amargo. E o pior é que essa pessoa está bem aqui, na minha frente. A fratura entre eles se tornou definitiva. Machin culpava a mãe pela ruína do casamento, e Elmira acusava o filho de ingratidão, de fraqueza. 2 meses depois, o divórcio foi finalizado. Zina nem compareceu às audiências. Tudo foi resolvido por procuração, com a eficiência cirúrgica de quem já havia virado a página muito antes. Machin recebeu uma notificação: a ex-mulher havia se mudado para Moscou, contratada por uma multinacional. Elmira adoeceu. O corpo, acostumado ao conforto que o dinheiro de Zina proporcionava, rebelou-se contra a volta à mediocridade. Não podia mais comprar os remédios caros, a comida de qualidade, as roupas novas. Machin voltou para o apartamento da mãe, alugar algo sozinho era impossível. Arranjou um segundo emprego como professor em uma creche, mas as contas ainda sangravam mais rápido do que o salário entrava. No supermercado onde Elmira trabalhava, as colegas sorriam por trás das costas. Lembravam-se bem de como ela se gabava da nora rica, dos presentes caros, das viagens. Agora, era mesmo Elmira que pedia adiantamento no fundo de ajuda mútua. Cadê sua nora de ouro? Perguntou uma, com um sorriso venenoso. Parece que não está ajudando a família na hora do aperto. A culpa é sua, resumiu a gerente, sem piedade. Expulsou uma boa moça da família. Agora aguenta as consequências. 6 meses depois, Machin a viu por acaso em um shopping center. Zina estava radiante, pele descansada, sorriso fácil, um vestido que caía como se fosse costurado só para ela. Ao lado, um homem de terno impecável, daqueles que carregam sucesso nos gestos. Zina, chamou, e ela se virou, reconhecendo-o sem surpresa. O sorriso foi educado, mas distante, como se cumprimentasse um conhecido de infância. Olá, Machin. Como você está? Mal, admitiu, a garganta seca. Muito mal. Podemos conversar, tentou. Eu entendi meus erros. Minha mãe também entendeu. Ela o interrompeu com um gesto suave, como se evitasse que ele se machucasse mais. Não estou com raiva de você, Machin. Mas o que havia entre nós terminou. Você escolheu sua mãe. Eu escolhi a mim mesma. Seu acompanhante aguardava a alguns passos, paciente, com o respeito de quem sabe que não precisa competir. Ah, acrescentou Zina, como se lembrasse de um detalhe sem importância, transmita à sua mãe que ela estava certa. Eu era um cofrinho com pernas. Só que agora sou um cofrinho que anda sozinho, e decide para onde vai. Machin os observou se afastar, o estômago em chamas.
Não haveria volta. Zina havia encontrado sua vida, seu lugar, sua felicidade, enquanto ele permanecia preso à escolha que fizera um ano antes, quando permitirá que o orgulho alheio ditasse seu destino. Em casa, Elmira o recebeu com o rosto fechado. Mas um banco havia negado seu pedido de empréstimo. Faltava dinheiro até para o remédio da pressão, que subia a cada dia. Encontrei a Zina, anunciou Machim, seco. A mãe ergueu os olhos, esperançosa. E? Pediu perdão? Não, respondeu ele, olhando para o chão. Ela está feliz. E, pelo jeito, casando de novo. Elmira afundou na poltrona, e pela primeira vez desde que tudo começou, chorou sem ódio, apenas com a clareza dolorosa de quem finalmente entende o tamanho do estrago. Machim, soluçou, eu achei que estava te protegendo. Pensava que ela te usava. Não, mãe, disse ele, exausto. Foi você quem me usou. Usou meu amor por você para destruir meu casamento. 3 anos se passaram. Machim trabalhava em um complexo esportivo municipal, ganhando 70 mil rublos por mês, suficientes para alugar um quarto na periferia. Elmira se aposentou, mas continuava fazendo bicos, a pensão não dava nem para os remédios. Eles se falavam, ele a ajudava financeiramente, mas a intimidade de antes havia se perdido para sempre. O preço da posse materna era alto demais. Nas redes sociais, Machim via fotos de Zina, o casamento na Itália, a casa no bairro nobre de Moscou, a filha recém-nascida, Sofia, nos braços. Ela sorria de um jeito que nunca sorrira ao seu lado. Elmira, às vezes, perguntava pelo assunto, não por curiosidade, mas por uma culpa que a corroía há anos. Ela teve uma menina, contava Machim. Linda. Poderia ser minha filha. Poderia ser minha neta, murmurava a mãe, os dedos tremendo sobre a xícara de chá frio. Poderia, concordava o filho, olhando pela janela. Se você, na época, não tivesse se comportado como. A frase ficou no ar, incompleta. Não precisava terminá-la. Ambas sabiam. Machim nunca se casou novamente. Tentou, sim, construir novos relacionamentos, algumas vezes, até com esperança sincera. Mas a história com Zina o havia marcado como um ferro em brasa, ensinou a desconfiar não apenas dos outros, mas de si mesmo. Cada gesto de carinho, cada palavra de afeto, ele analisava com o ceticismo de quem já tropeçou na mesma pedra 2 vezes. E se eu estiver enganado outra vez? E se, no fundo, eu estiver escolhendo só o que é conveniente, só o que não me exige coragem? A dúvida o paralisava. Não era medo de amar, era medo de errar no amor. Enquanto isso, Elmira Sergeyevna definhava em seu apartamento minúsculo, onde as paredes pareciam encolher a cada inverno. Os vizinhos, entre olhares de pena e suspiros discretos, deixavam às vezes um pacote de macarrão ou um saquinho de chá na porta. Ninguém tinha sobras para dar, mas todos tinham memórias para guardar. Ela, por sua vez, revivia as suas como quem folheia um álbum de fotos amareladas, os domingos em que Zina chegava com sacolas cheias de mantimentos, os remédios pagos sem um murmúrio de reclamação, os presentes, um chale de lã, um livro de receitas que ela aceitava com um aceno seco, como se fossem esmolas, e não gestos de uma mulher que tentava, a seu modo, ser família. Comprar afeto, pensava na época. Só agora, quando as mãos tremiam ao segurar uma fatia de pão duro, Elmira entendia, não era compra. Era amor. Um amor que ela havia pisoteado em nome de um orgulho que, no fim, não a aqueceu nem por uma noite. Zina, porém, não guardava rancor. Seu segundo casamento era prova de que algumas feridas cicatrizam não por esquecimento, mas por escolha. O homem ao seu lado, atento, leal, via nela muito mais do que a herdeira de uma fortuna. Via a mulher que acordava às 5 da manhã para fechar contratos, que ria alto em jantares com amigos, que ensinou a filha a andar de bicicleta sem rodinhas antes mesmo de completar 4 anos. Quando Sônia fez 2 aninhos, Zina sentou-se com o marido à varanda de sua casa em Rubliovka, o crepúsculo pintando o céu de rosa, e contou-lhe sobre Machim. Não como uma vítima, não como uma traída, mas como alguém que, finalmente, entenderá o peso das próprias decisões. Você nunca se arrependeu? Perguntou ele, passando os dedos pelos dela. Não, respondeu Zina, sincera. Dei a eles 1 ano. 1 ano inteiro tentando consertar o que estava quebrado.
Mas quando percebi que, para eles, eu era só a carteira que falava, a escolha se tornou simples. E Machim? Ah, Machim! Ela suspirou, olhando para a filha que dormia no colo do pai. Dói, sim. Não pela pessoa que ele era, mas pela que poderia ter sido. Ele é bom, só não é forte. E a vida não perdoa os fracos. Suas amigas, entre taças de vinho e risadas, às vezes brincavam: Zina, você foi cruel. Mas todas sabiam e calavam que a crueldade verdadeira teria sido permanecer. Suas histórias se tornaram quase lendárias em seu círculo, a mulher que não se curvou, nem mesmo quando o preço era família. Não se deixa apodrecer por dentro só porque o apodrecimento tem seu nome na certidão, repetia ela. E as outras assentiam, porque todas, em algum momento, já haviam sentido o gosto amargo de ser invisível para quem deveria enxergá-las. Elmira morreu 5 anos depois do divórcio do filho. O enterro foi simples, pago com dinheiro emprestado de colegas de trabalho que mal a conheciam. Na pequena capela, entre velas que pingavam cera sobre o chão de pedra, 10 pessoas se reuniram, ex-colegas do antigo emprego no mercado, uma vizinha que levava sopa nos dias mais frios, um homem que consertava o cano furado há anos sem cobrar. Ela era difícil, comentou uma, ajustando o xale preto. Mas nos últimos tempos, mudará. Vivia repetindo que tinha sido injusta com a Zina. Injusta é pouco, resmungou outra. O que ela fez foi mesquinharia. E agora? Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Não havia resposta. Algumas culpas são túmulos sem lápide, cavamos sozinhos e carregamos a terra nas costas até o fim. Machim ouviu tudo, imóvel, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco surrado. Sabia que a mãe se arrependera. As noites em que ela o chamava só para dizer, entre tosses, filho, eu errei, eram prova suficiente. Mas o arrependimento, como um cheque sem fundo, não podia ser descontado. Não trazia Zina de volta. Não apaga os anos em que ele escolheu o silêncio em vez da verdade, a obediência em vez da dignidade. Naquela noite, depois que os últimos convidados foram embora e só restou o cheiro de cera e flores murchas, Machim sentou-se à mesa da cozinha e escreveu. Não para si mesmo, para a memória dela, que partirá com o peso de uma dívida que nunca poderia ser paga. As palavras saíram duras, truncadas. Zina, peço perdão. Não por mim, mas por ela. Minha mãe morreu com isso no peito, e eu não quero que leve isso para sempre. Enviou o envelope sem esperança, como quem joga uma garrafa ao mar. A resposta chegou um mês depois. Um papel timbrado, letra firme. Asterisco Machim. Nunca guardei ódio por você. Nem por ela. Fizemos o que achamos certo. Só isso. Desejo que encontre paz. Zina asterisco. Presa ao papel, uma fotografia, Sônia, sorrindo, com os mesmos olhos vivos da mãe. Aquela criança poderia ter sido sua filha. Poderia ter tido seu sobrenome, seus traços, suas histórias. Machim olhou longa, demoradamente, como se pudesse, através da imagem, alcançar um passado que nunca existira. Depois, guardou tudo, a carta, a foto, as memórias, dentro de uma gaveta, ao lado do álbum de casamento que há anos não abria. Era uma história terminada. Uma história sobre como o amor de uma mãe pode se tornar uma faca nas mãos erradas. Sobre como a fraqueza não é apenas um defeito, mas uma sentença. E enquanto ele fechava a gaveta com um estalo seco, em algum lugar de Moscou, Zina apagava a luz do quarto da filha, beijava sua testa quente e sussurrava ao marido os planos para o dia seguinte, uma vida que, ao contrário da dele, ainda tinha futuro.